Pessoal, nós estamos acompanhando, Zé, rapidamente, a gente está acompanhando agora Jair Bolsonaro saindo da sede do PL. Nós contamos para vocês que Bolsonaro teria compromissos na Câmara, inclusive com a oposição, mas diante da decisão do ministro Alexandre de Moraes e da última cobrança que foi feita por conta da exposição dele no começo da semana, ele decidiu manter os compromissos dele no PL. Não é nem permanecer na casa dele, mas sim no PL, despachando com aliados, conversando com muitos que passam por aquele local. E, diferentemente do que aconteceu em outros dias, em que Jair Bolsonaro parou, respondeu à pergunta dos jornalistas, hoje percebam que ele apenas cumprimentou, palavras rápidas e já entrou no carro. Essas são imagens ao vivo. Agora, para você que nos acompanha, o que vocês falaram para mim, por favor? Tá. O pessoal estava falando aqui para mim agora, é que está dando o horário, exatamente. Às 7h, Jair Bolsonaro precisa estar na casa dele. Lembrem-se, a decisão e a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes não permite que Eduardo Bolsonaro saia entre 7h e 7h. Nesse horário, ele precisa estar em casa. Agora, às 5h30, obviamente que em Brasília ele vai ter tempo de sobra para chegar até a residência dele, mas de certa forma, agora ficando um pouco mais silencioso, mais recluso, enquanto o ministro Alexandre de Moraes não dá a definição sobre a resposta que foi enviada pela defesa de Jair Bolsonaro nesta terça-feira. A defesa, além de apontar que Jair Bolsonaro não teria descumprido a medida cautelar, também questiona ao ministro Alexandre de Moraes se Jair Bolsonaro pode, de alguma forma, atuar ou utilizar rede social, nem que seja para alguma questão, porque a defesa considera que cortar plenamente significa um cerceamento da liberdade de um cidadão brasileiro, como qualquer outro, e se ele pode pelo menos dar entrevistas, conceder entrevistas, além de alegar que o ex-presidente não teria responsabilidade pela atuação de terceiros. Zé Maria Trindade, acompanhamos então Jair Bolsonaro deixando a sede do PL. Você já esperava essa atitude um pouco mais silenciosa, moderada do ex-presidente após a última decisão do ministro Alexandre de Moraes? Sim, fica evidente que ele não quer confronto e ficou muito evidente nas últimas aparições dele que ele não está apostando, como Eduardo Bolsonaro, como outros aí, apostando no confronto. Se estivesse, seria muito mais explícito em, digamos assim, desobedecer à ordem. O advogado dele mostrou ao ministro Alexandre de Moraes de que há dúvidas ali na decisão. Eu te confesso que li aqui, eu e o Bruno, inclusive, ficamos lendo ponto a ponto da sentença do ministro Alexandre de Moraes e ficamos com dúvida ali sobre a situação. Não é a primeira vez que eu fico com dúvida em sentença judicial, né? Eu cobri Supremo muito tempo e saiu uma sentença que eu não entendia. Houve um momento que eu sugeri o ministro, contrate um jornalista para redigir a sua sentença, pelo menos as pessoas vão entender. E aí advogados experientes dizem, olha, isso é muito comum, é tão cifrado a decisão e o processo, que às vezes a gente fica na dúvida. Então é bom que isso seja esclarecido. Há casos aí em que o ministro Alexandre revoga essas medidas protetivas e decreta a prisão depois de mil vezes que desobedece essas restrições de tamanha a amplitude que é. É muito triste ver o ex-presidente Jair Bolsonaro, um grande líder, não há como negar, um grande líder, desta forma, silenciado, tendo que sair para casa como uma criança que a mãe fala, você vai estar aqui tantas horas. Eu já vivi isso quando eu tinha 14 anos, lá em Medina, que a minha mãe falava, você tem que chegar às 11 horas da noite. Exato, né? Se não chegasse 11h05, estava complicado, né? Era muito difícil. Então, assim, é muito triste, muito difícil, né? Se chegasse atrasado, a chinela já cantava, né, Zé Maria Trindade? Fala, Fábio Piper. Eu não queria falar, não, mas... Cantava? E lá, tempos antigos, Ô Fábio Piperno, fala pra mim aí, como é que você avalia, né, toda essa atitude de Jair Bolsonaro agora? Então, eu acho que é necessário sim que o STF esclareça definitivamente os limites dessas medidas cautelares, né? Até para não ficar também nessa zona cinzenta e perigosa, como o Zé disse, né? Quer dizer, às vezes a gente lê uma sentença e não consegue entender todos os pormenores.
Então, por exemplo, se eu estou passando perto do presidente, eu sou um jornalista, estou lá com o meu celular, se eu fizer uma pergunta a ele, enfim, ele não vai poder responder. Então, esse tipo de limiar tem que ser muito bem traçado, até porque disso pode partir a decisão de manter o presidente em relativa liberdade ou não, né? Então, eu acho que as medidas, o limite dessas medidas tem que ficar muito claros. Bom, Zé Maria Trindade, você estava falando também sobre a maneira como o Brasil se manifestou ali na Organização Mundial do Comércio. E eu te questionei se os apoios desses países, principalmente da União Europeia ou Canadá, poderiam fazer a diferença, os apoios. Como é que você avalia, meu amigo? Conclui aí para a gente poder seguir. Pois é, eu quis dizer o seguinte, é um momento muito sensível. Se o Brasil simplesmente aceita todas as ideias, as decisões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, corre o risco de tornar o Brasil como um país submisso, né? Isso pode influenciar até em futuras negociações com a China e com outros países. Então é preciso manter, sim, a soberania nacional. Isto é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, sofre um freio muito grande da racionalidade. É de que é preciso tentar negociar e não perder esse mercado norte-americano. Um embargo dos Estados Unidos é muito sério. A gente falava de Minas Gerais e o governador Romeu Zema me disse há tempos atrás que pela primeira vez na história de Minas Gerais o Estado exportou mais produtos agropecuários do que minérios. Olha, o Minas Gerais sempre exportou muito minério de ferro, alumínio, e agora está exportando mais produtos agropecuários do que minérios. E aí, nesse caso aí, vai ser duplamente atingido, tanto em minérios como em produtos agropecuários. Então, é claro que o governador tem que fazer uma defesa do Estado, tem que fazer uma defesa da economia do Estado. E a origem dele é empresarial. Ele sabe o que é ter uma folha de pagamento. Ele sabe o que é pôr o pé na empresa no dia 1º e saber o que tem para pagar, as responsabilidades de um empresário, pagar a folha de pagamento, de pagar as despesas fixas e assim por diante. Ele conhece as dificuldades, então ele tem realmente essa obrigação. O Brasil já foi na OMS algumas vezes contra os Estados Unidos. Ganhou, no caso do milho, o direito de retaliar os Estados Unidos e não usou esse direito que ganhou na OMS. Só que agora o momento é outro. Eu acho a decisão da OMS pouco vai importar para uma figura como Donald Trump, que decidiu ser o imperador do mundo. Ô Zé, você está falando OMS aí, OMC. OMC. Fala. Tô na Covid. Rapidinho, 5h31, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos, continuamos. Fala, Piper. Eu acho que do ponto de vista prático, eu estou com o Alan, né? Esse gesto brasileiro vai ter pouco efeito realmente prático no mundo real, porque o presidente Trump não vai se curvar a isso. Mas eu acho que há também uma manifestação política sutil e um pouco subliminar que é muito favorável ao Brasil. À medida em que a União Europeia vai lá e apoia, ela está fazendo um gesto em relação a um parceiro com quem ela tem negociado um acordo de livre comércio. Até porque a União Europeia também está negociando com os Estados Unidos. Musa. Pois é, esse é o grande ponto. Eu acredito muito nesse ponto que o Alan citou. Eu acho que as organizações multilaterais vieram perdendo espaço ao longo das últimas 2 décadas. De fato, não representam mais os interesses de grande parte dos países e eles decidem atuar sozinhos. Por isso que eu acredito muito mais nessa negociação, digamos, entre aspas, privada entre as partes. A própria União Europeia com os Estados Unidos, o Japão com os Estados Unidos. Antes de ontem, os Estados Unidos já anunciaram vários acordos com diversos países. E o grande ponto que talvez a gente não esteja pensando aqui em meio a tudo isso, as tarifas vieram para ficar, seja em 10%, mas essa pressão e que o Trump fez hoje com a Europa pode acabar resultando, no médio prazo, quando esse terremoto todo passar, em tarifas, inclusive, mais baixas. Não do que os 10%, mas algumas do que eram anteriormente. Por exemplo, a da Europa cairia de 27,5% para 15%, segundo o que eles estavam discutindo hoje. Então, talvez a gente tenha que esperar um pouco para conseguir entender todo esse novo cenário que se reconfigura com menos importância dessas organizações multilaterais.